Finalmente, chegamos à parte final da mensagem. O que encobre a transgressão jamais prosperará. Sendo assim, vamos logo pro vídeo. Se houver o arrependimento, a graça é liberada, o pecado é perdoado e vive de novo. Lembra a história do filho pródigo? Deixou o pai, foi embora, foi viver dissolutamente. Está em Lucas capítulo 15. Se arrepende, volta. Caiu em si, se arrependeu, voltou. Pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele volta, o irmão tem ciúmes, porque o pai faz uma festa pela volta. E o pai fala com o irmão ciumento. Teu irmão estava morto e reviveu. Alegremos-nos e regozijemos, ele estava morto. Não diz ele estava desviado. Não tem desviado, tem morto. O salário do pecado é a morte. E é só o arrependimento pelo pecado que vai devolver a vida. Porque é só o arrependimento que vai fazer o pecado ser cancelado. Então, a lei da responsabilidade, quando entendemos isso, entendemos que sou eu e Deus, ninguém mais. Sou eu e Deus, a responsabilidade é minha e o pecado é meu, e o arrependimento tem que ser meu. Agora tem outra lei. E a confusão que muitos fazem no meio da igreja é não entender que são leis diferentes. A outra lei é a lei da herança. Ela está grafada, ela está escrita nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se constituem na lei maior de Deus. Existem muitas leis na Bíblia, leis civis, leis penais, leis cerimoniais, leis de saúde, mas tem uma lei maior. Eu falo que é a Constituição Federal de Deus. Por que a Constituição é a lei maior de uma nação? Porque ela foi feita de um jeito especial. Não é um projeto de um homem, é o projeto de uma assembleia de homens. Todos os legisladores federais se assentam e discutem exaustivamente para elaborar uma Constituição. Por que os 10 mandamentos se constituem na lei maior de Deus? Porque ela foi feita de um jeito especial. Todas as outras leis, Deus falou para Moisés. Deus dizia, vai e fala aos filhos de Israel. Vai e diga isso aos filhos de Israel. Mas os 10 mandamentos não. Ele pediu tábuas de pedra para deixá-la escrita. Essa lei ficou escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. 10 mandamentos. Passarão céus e terra. Essa lei não passará. Sabe como termina o Velho Testamento? Lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos prescrevi em Horebe, a saber, estatutos e juízos. No Velho Testamento, Deus termina fazendo alusão à importância da lei. No Novo Testamento, você vira a página, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 em diante, diz, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Não vai passar. Quando Jesus fala que veio para cumprir a lei, o que significa isso? A lei continua dizendo que matar é pecado. Não matarás.
Não adulterarás. Não terás outros deuses. A idolatria é pecado? É. E aí? E aí quando eu me arrependo, que eu vou à cruz, com o meu arrependimento, o pagamento da dívida é feita por Jesus. Ele é condenado no meu lugar. A minha idolatria tem o perdão, mas a condenação veio para ele. O castigo que me traz a paz foi dada para ele. Pelas pisaduras dele eu fui liberado. Ele morreu no meu lugar, ele pagou a conta no meu lugar, ele veio cumprir a lei. Mas a lei não foi revogada. E aonde está escrito, visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração? Nos 10 mandamentos. Nenhum dos artigos da lei, 10 mandamentos, foi revogado. Nenhum. E a lei da herança está lá. Visitação da iniquidade de pais em filhos. É uma consequência geracional de pecado. Eu disse a você que quando entra luz ou entra trevas, entra na casa. E casa é família. Quando entra o pecado na vida de uma pessoa, ela tem a responsabilidade pessoal. Mas a sua descendência tem a consequência geracional de pecado. São 2 leis diferentes. Visitar a iniquidade dos pais nos filhos é a lei da herança. Lembra que eu falei para você que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual? Quando você tem conhecimento jurídico, fica muito fácil entender tudo isso. Imagine que um homem é muito, mas é muito bom, é muito trabalhador. Ele começou a vida dele plantando uma roça de milho. E ele ficou muito abençoado por Deus no seu trabalho. E prosperou, e ele hoje é o maior exportador de grãos do Brasil. Imagina que ele tem 2 filhos que são malandros, sem vergonhas, maconheiro, baladeiro, preguiçoso, safado, desonesto, que nunca trabalharam, nunca ajudaram o pai a fazer nada. Nunca deram uma força do braço para ajudar o pai na roça. Mas o pai ficou muito rico, porque foi abençoado por Deus no seu trabalho. E com o dinheiro, comprou muitos bens. Prédios, fazendas, aplicações na bolsa. E esse homem morre. Tem 2 filhos terríveis. Mas construiu um patrimônio chamado herança. E a minha pergunta é, quem vai herdar esse patrimônio? Os filhos. Por que eles vão herdar? Se eles não fizeram nada para construir o patrimônio. Diga, porque são filhos. Sois filhos, logo sois herdeiros. A lei da herança é assim. Se você é filho, você é herdeiro. Vira o jogo. Imagina um homem que é traficante de drogas, traficante de armas, corrupto, usurpador de direitos dos outros, fica rico, usurpando terra, usurpando negócios, prejudicando terceiros. E lava o dinheiro fazendo construção de patrimônio, compra prédios, compra dólar, compra ação, compra barra de ouro, compra fazenda. E tem 2 meninos crentes, 2 meninos santos, 2 meninos de Deus. E esse homem morre deixando um big de um patrimônio. Quem que herda esse patrimônio? Sois filhos, logo sois herdeiros. O direito de herança não decorre de fazer ou não fazer nada. O direito de herança decorre da legitimidade de ser filho, só isso. O direito de herança é um direito sucessório. Passa de pai para filhos. Se o filho não pegar a herança, o neto pode pegar. O bisneto pode pegar. Você vai ver, quando você entende o mundo espiritual, que tem heranças espirituais que pulam uma geração. Às vezes pula 2.
lá na frente, vai ter um bisneto recebendo aquele legado geracional. Então, o pecado tem responsabilidade pessoal, mas ele tem consequência geracional. A lei da responsabilidade refere-se à vida eterna ou morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. A lei da herança não tem a ver com eternidade. É aquilo que reconhecemos como maldições. Maldições. Quando eu comecei a tratar desse assunto, eu dei um nome, um apelido, heranças espirituais. Vídeos meus estão no YouTube, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Escrevi livros. Aliás, esse é um dos livros nossos que já é best-seller, Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Por quê? Porque o crente fica arrepiado quando fala de maldição. Eu não tenho maldição. Mas se você falar que você tem herança, melhora um pouquinho. Aí eu mudei o nome para legados geracionais. Mas quando eu reeditar esse livro, eu vou chamar de maldições. Porque é esse o nome bíblico. É maldições. Quando você vê maldições na Bíblia, eu vou te dar exemplo. Tem bênção, tem chuva. Tem maldição, tem seca. Chuva é fundamental para a sobrevivência do homem na terra. É a chuva que faz brotar as plantas são alimentos, é a chuva que mantém as árvores vivas, as árvores junto com o sol produzem o oxigênio pelo fenômeno fotossíntese, os animais comem as ervas, dão leite, dão a carne, enfim, chuva é fundamental para a sobrevivência do homem. Tem bênção, tem chuva, tem maldição, tem seca. Ou tem bênção, tem recurso financeiro, tem provisão. Tem maldição, miséria, pobreza, carência de tudo. Tem bênção, tem saúde, longevidade. Tem maldição, vive enfermo. Tem bênção, tem saúde mental, tem maldição, tem loucura. Aí eu pergunto a você, dinheiro, chuva, saúde, é assunto de vida eterna? Não. Na vida eterna ou é céu ou é inferno. Na vida eterna não tem diferença de ter chuva ou não ter chuva. Não há diferença entre ter saúde ou não ter saúde, porque todos terão. Você viu que eu li lá em Apocalipse, nem dor, nem pranto, nem doença, nem nada. Então, a lei da responsabilidade, a alma que pecar, essa morrerá, ela fala da vida eterna, da mansão celeste, de vida com Deus ou no lago de fogo de enxofre. A lei da herança influencia na qualidade de vida que o homem tem enquanto ele está na terra e não saiu do pacote que ele vai voltar para o pó. Sabe quantos anos eu tinha quando eu me converti? 14. Eu tenho 75. Então, tem 61 anos de convertida. E nesses 61 anos, eu tenho garantida a minha vida eterna. Do primeiro dia que eu entreguei minha vida para Jesus, está garantida a vida eterna. Mas eu não quero só vida eterna. Eu quero vida abundante. E quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando de vida eterna. Ele está falando da vida aqui agora. Por quê? Porque a Bíblia é clara em relação a isso. Até porque quando for vida eterna, quando for o lago de fogo de enxofre ou o céu, Satanás vai estar preso num lago de fogo de enxofre. E não mata, não rouba e não destrói mais nada. Ele vai estar sendo punido. Você já observou que todas as vezes que o diabo tem um encontro com Jesus, ou um demônio tem um encontro com Jesus, ele diz, vieste atormentados antes do tempo? Que tempo é esse? É o tempo da prisão. É o tempo do lago de fogo de enxofre. Sabe que vai ficar lá.
No livro de Apocalipse 12, quando fala da expulsão dele do céu, está escrito: foi lançado sabendo que pouco tempo lhe resta. Existe uma profecia que ele vai ser preso num lago de fogo e de enxofre. Ele sabe disso desde o dia que ele foi expulso do céu. Tem um dia, tempo e hora determinados para a execução dessa sentença. E ele vai ser trancafiado num lago de fogo e de enxofre. E eu digo isso para ele quase todo dia: bote ouvidos para ouvir. O que te espera não é um templo bonito feito por mãos de homens. O que te espera não são flores nas escadarias de idolatria. O que te espera não é altar cheio de beleza. O que te espera é um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Bote ouvidos para ouvir, Satanás. É isso que te espera. A sentença está lacrada, feita por Deus. E eu quero dizer para você que nós podemos ter as duas coisas. Nós podemos ter a vida eterna com esse Pai que diz: o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Como nós podemos ter vida abundante enquanto caminhamos até chegar o dia desse encontro com ele. Porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Quando você conhece, você vai ver que toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Isso não é conversa fiada. Não é conversa fiada: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é conversa fiada quando ele diz: os meus caminhos são melhores do que os seus. Quando você vê na Bíblia Jesus dizer: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Quando Jesus fala isso para os discípulos, ele fala de coisas básicas. Vocês estão preocupados com o que vão calçar, comer, vestir? Preocupa não. Meu Pai veste os lírios do campo, alimenta as aves do céu. Não vai deixar faltar o básico para você. Pô, que legal, básico. Mas também está escrito que ele realiza desejos do coração, faz surpresas agradáveis. Você sabia que eu tinha desejo no coração de reencontrar Rosana e Asaf? Já ministramos juntos em alguns lugares. Eles são preciosos demais. De repente estão aqui na minha frente. Desejo do coração. Deus dá muito mais do que o básico do básico do básico. Agora, você não sabe o que tem preparado para aqueles que o amam. É muito mais do que você imaginou. Então, essa história de vida abundante é aqui agora. Não é para depois. E se não tem vida abundante, o que está acontecendo? É porque aquele que veio para matar, roubar e destruir está ocupando um lugar na nossa vida. Portas foram abertas. E como que se abre portas? É pelo pecado. É pelo pecado. O pecado jaz a porta, a ti te cumpre dominá-lo. Como que fecha a porta aberta pelo pecado? É pelo arrependimento e confissão. Ontem eu fiz alusão à primeira epístola de João, onde está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar não é sinônimo de perdoar. Sinônimo de perdoar é remir, redimir. Se confessarmos nossos pecados, Ele redime, faz a remissão, mas também Ele purifica. Purificação é limpeza. Purificar é limpar. Lembra que eu fiz alusão a um engano que temos? Que dizemos que aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Interpretamos isso como se não precisássemos de limpeza. Quando está escrito aquele que está em Cristo é nova criatura, significa que saiu da morte para a vida, nasceu de novo. Saiu da morte para a vida. Mas estar em Cristo não significa chegar limpo.
Se fosse assim, Jesus não diria: aquele que está em mim, meu Pai limpa. E aquele que não limpa, ele lança fora. Estar em Cristo é estar no lugar onde pode estar limpo. Na cruz do Calvário tem a minha salvação, tem a minha cura física, tem a minha cura da alma, e tem a minha libertação. E tem a troca das maldições imensas. A cruz é um depósito, tem tudo lá. Só que nada na cruz é automático. Eu disse ontem, trazendo um exemplo do acumulador, você tem uma história de acumulador, juntou lixo, lixo, lixo na sua casa. Um dia você passa a ser curado. Eu sou nova criatura, nunca mais vou catar lixo na rua. Ou, nova criatura, verdade. Mas, se não tirar o lixo que trouxe para dentro de casa, o lixo que acumulou, o lixo que deu oportunidade para ratos, baratos e percevejos ocuparem a casa vai continuar suja. Ela não vai ficar limpa. Só o fato de arrepender, de acumular, não traz a limpeza da casa. O que traz a limpeza da casa é tirar o lixo e botar para fora. E o nome disso é confissão de pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, eu falei ontem. A confissão tira do império das trevas, traz para o reino da luz. O pecado confessado muda de reino. Ele sai da jurisdição das trevas e vem para a jurisdição da luz. Eu citei para você o livro de Tiago: está doente, chame o presbitério, vai fazer oração da fé, vai ungir o enfermo com óleo, o Senhor o levantará. Mas, se tiver cometido pecado, serão perdoados, confessai os pecados uns aos outros. Se a enfermidade for espiritual, decorrente de pecado, porque aquele que mata, rouba e destrói pode tocar no corpo para trazer enfermidade por causa do pecado praticado. É preciso confessar o pecado. Não adianta banho de óleo. É preciso confessar o pecado para tirar a procuração dada ao inimigo. E tudo aquilo que praticamos em qualquer tempo da nossa vida está no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual não existe nem tempo e nem espaço. Tempo e espaço são leis da física. Não se aplicam as leis da física no mundo espiritual, são outras leis. Eu quero que você abra bem os seus ouvidos para você ouvir um texto que eu vou ler para você, também de autoria do nosso grande apóstolo Paulo. Onde que está escrito: quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? Na carta aos Coríntios. Coríntios eram os habitantes da cidade chamada Corinto. Ele faz uma carta para a igreja que estava na cidade de Corinto. Aliás, fez 2 cartas. E numa das cartas, que é a segunda carta, ele fala: quem está em Cristo é nova criatura. Para dizer do novo nascimento. Você está morto e quando você entrega a vida para Jesus, você viveu de novo. Mas eu quero ler para você um texto da carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto é a igreja mais problemática da Bíblia. Mais encrenca tinha naquela igreja. E eu quero terminar essa noite lendo isso para você. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Vou repetir. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade
tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, alguém que se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. Geralmente, não é eventualmente. Geralmente não é raramente, geralmente não é ocasionalmente, geralmente é frequentemente. Então Paulo está dizendo, frequentemente eu escuto a safadeza dessa igreja. Frequentemente eu escuto que tem imoralidade aí. E ele continua, como nem mesmo entre os gentios, se ele estivesse aqui falando na linguagem nossa coloquial, ele diria, olha, chegou ao meu conhecimento, tem tanta safadeza que é mais do que o mundo lá fora. É isso que ele está dizendo. Tem gente que está dormindo com a mulher do seu pai. E ele continua. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para tirar do vosso meio quem tamanho trajo praticou. Vocês não fizeram nada. Isso está acontecendo debaixo do nariz da igreja, a igreja não está fazendo nada. Aí ele tem uma solução. Ele é apóstolo, ele é autoridade apostólica, ele está em outra cidade, Paulo está em Éfeso, por isso escreve cartas. Ele está em outra cidade, distante de Corinto, e ele está escrevendo uma carta. E nessa carta ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Como ausente em pessoa, presente em espírito? É que no mundo espiritual não tem tempo e nem espaço. No mundo espiritual, ele está no mesmo lugar que a igreja de Corinto. No mundo espiritual, tudo é aqui, agora, juntinho. Quando eu entendi isso, eu descobri que eu posso orar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Eu aqui, ela lá. Por isso que o WhatsApp, a internet, é uma ferramenta poderosa nas mãos da igreja. Não é interceder para, é orar com. É diferente. Vidas e vidas e vidas são libertas no mundo inteiro, porque oramos com elas, ligando e desligando no mundo espiritual. Todos os dias. A manhã de hoje foi a manhã inteira dentro do quarto de hotel, orando com pessoas. Tanto eu, quanto o pastor Otto, quanto a missionária Mariana. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Sentenciou o quê? O que Paulo fez nessa carta? Que o autor de tal infâmia, que esse caba safado, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pode dizer ai, ai, ai? Paulo está dizendo, eu fiz um decreto, estou mandando por carta. Quando esse decreto chegar aí nessa igreja, que está acontecendo tudo isso de errado, vocês vão concordar comigo. Reunidos vós e o meu espírito, é concordância. Quando a carta chegar, que vocês lerem a carta, digam sim, amém. Diga eu concordo, diga eu ligo na terra. Porque agora tem uma lei espiritual. Jesus já subiu, já deixou essa lei. Quando dois concordam na terra, concordância no mundo espiritual. Se concordar comigo, vai acontecer. Então, na carta, eu estou fazendo um decreto. E nesse decreto, eu estou decretando que nós vamos juntos entregar esse cara para o diabo. Para quê? Para tocar no corpo dele, para que ele não perca a salvação. Como tocar no corpo? Sei lá. De repente ele tem um acidente que o diabo provoca e ele fica tetraplégico, deitado numa cama e nunca mais vai querer dormir com a mulher do pai. Talvez o diabo coloque uma enfermidade tão grave nele que ele fique broxa, o campeão não levante mais. Tem uma diabetes gravíssima e broxa.
Talvez ele tenha uma cegueira, nunca mais ele veja a mulher de ninguém para desejar. Eu sentenciei, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma autoridade apostólica. Ele não está dizendo, eu fiz um decreto, estou dando notícia para vocês, que eu entreguei esse cara para o diabo. Mas eu estou dizendo para vocês, igreja, que nós dois precisamos entregar ele para o diabo. Para que o espírito dele não perca a salvação. Então, num pedacinho desse tamanho da Bíblia, eu posso dizer para você, o mundo espiritual não tem tempo e nem distância. Quanto tempo demora uma carta para chegar de Éfeso até Corinto? Não sei. Quantos dias depois essa carta chegou? Quantos quilômetros eram? Quantos dias depois? Não sei. Eu só sei que Paulo diz, quando vocês concordarem comigo, vai acontecer. Então, também está me ensinando o princípio da concordância. É preciso ter dois. Se uma autoridade apostólica, que é Paulo, precisa da concordância, todos nós precisamos. Todos nós precisamos da concordância. Outra coisa que você pode tirar desse texto bíblico: o diabo pode tocar no corpo do crente? Pode. Quando você escutou dizendo que não toca, não é bíblico, ele pode tocar sim. Está cheio de gente enferma, porque o diabo está tocando no corpo delas. Enfermidades renais, enfermidades gravíssimas. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é espiritual. Não. Tem enfermidade que é física. É a corrupção da carne. É a virose, é o acidente. É a doença autoimune. É uma genética física. Existem doenças que são psicossomáticas. A alma adoece o corpo. Um homem que tem perdas excessivas, ele pode desenvolver úlcera gástrica. Excesso de produção de ácido gástrico no pulmão desenvolve úlcera. Ele pode ter gastrite. Uma mulher que sofreu perdas, o marido abandonou, perdeu os filhos, ficou só. Essa mulher pode desenvolver câncer, células angustiadas, pressão alta, diabetes, doenças psicossomáticas, a alma adoecendo o corpo. Mas eu estou falando de doença pneumossomática, é o espírito adoecendo o corpo. Doenças espirituais. O homem tetraplégico no tanque de Betesda era uma doença espiritual. Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A mulher corcunda, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, tinha um espírito de enfermidade. Pessoas são mudas, surdas, por espírito de enfermidade. Espírito surdo, mudo, a Bíblia está cheia disso. Doenças gravíssimas podem estar instaladas porque espiritualmente uma porta foi aberta, ou por responsabilidade pessoal, ou por herança espiritual. Pecados não confessados. Pecados não desligados. Tiram a vida abundante da pessoa. A vida eterna, ela vem pelo arrependimento. Mas o fim da permissão legal para o diabo trabalhar vem pela confissão. Lembra que eu disse a vocês que quando está escrito em Provérbios 28, 13, o que encobre as transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa e deixa. Não está escrito que encobre não será salvo. Uma pessoa pode ter salvação e ter um pecado encoberto, e ter a vida eterna no dia da morte eterna, mas até o dia da morte ela não teve vida abundante, porque aquele demônio que entrou nunca saiu.
Porque o pecado oculto que está lá é o alimento de Satanás para permanecer agindo na vida da pessoa. Eu vou terminar por aqui, vou desafiar você a voltar amanhã. Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, como diz o apóstolo Paulo. Eu vou fazer uma oração e vou convidar nossos irmãos Asaf e Rosana para adorarem mais um pouco, porque eles são presentes de Deus nessa noite. Pai, a tua palavra foi liberada. Nada do que foi ministrado está fora desse livro. E esse livro não contém a sua palavra. Esse livro é a sua palavra. E quando o Senhor fala, cala-se diante do Senhor toda a terra. Não tem argumento humano que possa derrubar a verdade da tua palavra. Não tem tradição, não tem teologia que ultrapasse a eficácia da tua palavra. É ela que é viva e eficaz. É ela que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É ela que pode trazer vida para nós. A palavra é o Filho é o Verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. E se o Filho nos libertar, seremos livres verdadeiramente. E se conhecermos a verdade vai nos libertar. E a verdade não é uma filosofia, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. E queremos conhecer essa verdade. Porque queremos ter, Senhor, nesta terra, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo aquilo que foi conquistado na cruz, que é direito nosso, que é nossa herança. Não apenas a salvação eterna, mas a saúde emocional, a saúde espiritual, a vida abundante. Pai, eu quero pedir ao Senhor mais uma vez, que complete, pelo Teu Espírito Santo, a revelação dessa verdade aos Teus filhos. Aquilo que eu não pude dizer com clareza por causa da minha humanidade, da minha limitação, da minha mente pequena, o Senhor pode revelar pelo Teu Espírito, que Ele pode revelar toda a verdade. Completa, Pai, no coração dos Teus filhos, a revelação dessas coisas espirituais. Porque o Senhor nos assegurou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. E como Tua igreja, nós queremos ser capacitados, preparados para resplandecer, mostrando a Tua luz nesta terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Queremos te agradecer de coração por você ter assistido a mensagem completa da Palavra de Deus. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado.